A Federação Pró Costa Atlântica gostaria de saber se o candidato pretende continuar com o atual modelo administrativo ou se há planos de reorganização do organograma municipal, tornando a administração mais ágil e moderna. Ainda sobre a administração, como será a escolha do secretariado? Por indicação, por critérios técnicos ou por critérios políticos? Quais as providências em relação a concursos públicos, contratações temporárias, comissionados e cargos de direção? Quais medidas serão implementadas com o objetivo de descentralização dos equipamentos, serviços e de orçamento para atendimentos aos bairros da Costa Sul? Bom, quanto à questão da organização, é evidente que você sempre faz alguns ajustes, né? Não terão mudanças profundas, até porque estamos utilizando até hoje, então algumas modificações serão feitas sim, né? No decorrer desses 4 anos. Alguns departamentos serão relocados, principalmente que diz respeito à habitação e planejamento, com Secretaria de Obras e Meio Ambiente, são as 3 que terão algumas modificações. A questão do secretariado, por indicação, critérios técnicos ou políticos, na verdade, isso você tem que ter, primeiro de tudo, confiança no seu secretário. O primeiro ponto que tem que ter. E o segundo, você juntar a questão técnica também, que tem que ter o conhecimento, são os 2 itens principais, né? Indicações outras, não, pode ser, a gente aceita, né, nomes, aceita tudo, para você fazer uma análise dentro desse contexto, quando você monta a sua equipe. Mas, realmente, é por aqui que a coisa anda. Isso é uma prerrogativa do prefeito, até porque ele que responde por tudo, ele tem que ter suas pessoas de confiança no secretariado e, evidente, com condições técnicas para desempenhar. A questão dos concursos, nós somos totalmente favoráveis a concurso, tanto é que fizemos recentemente agora o concurso, a última fase acabou da parte prática, e as contratações se darão via concurso. A questão da descentralização, né, de equipamentos, já está bem avançado já a questão de se informatizar totalmente todos os setores, né? Isso é um levantamento feito principalmente em educação e saúde, e evidente, agora que você conseguir essa comunicação em todo o município, já está o plano totalmente feito, né? E o orçamento do ano que vem já vem esse investimento. Toda essa descentralização, aceleração na resolução dos problemas, acesso ao processo e tudo mais, vão se dar em cada bairro. Quanto à questão dos investimentos, Costa Sul, a gente tem um respeito e carinho também para as necessidades que tem, que são várias e muitas, né? Todo município tem, mas aqui tem um tanto a mais. Foi o período que mais investimentos nós trouxemos aqui para a Costa Sul, tanto em saneamento, tanto em pavimentações, tanto em escolas, né? Em reformas de postos, estruturas. Então, a aplicação hoje, percentual na Costa Sul, podem levantar em todos os bairros, vocês vão ver que foi o período que mais aplicação de recursos públicos teve na Costa Sul, foi esses últimos 3 anos agora. Então a gente está muito tranquilo de dizer que essa descentralização e esse investimento do orçamento na Costa Sul já vem ocorrendo. A gente vai manter esse diferencial, né? São praticamente 80 ruas pavimentadas, parceria com a Sabesp aí, Barra Duna, Engenho, Saí, Baleia, Paoba, terminando agora, né, com o Ministério das Cidades também, a questão de esgoto, né, em Marizias. Então os investimentos têm sido em bom tom já. Eu vou falar uma coisa bem dura agora. Se eu ganhar as eleições, nós vamos fazer, sim, uma reforma administrativa em São Sebastião. Doa aonde doer. É preciso. Se eu ganhar as eleições, a máquina pública ela será enxuta. Não vacilarei 1 milímetro com relação a isso. Eu tenho experiência política e tenho experiência administrativa para falar isso. Porque eu ajudei a governar a cidade de São Paulo com a prefeita Luísa Erundina, na época, e nós tivemos lá aquilo que foi o necessário para atender a população, nos cargos políticos, nos cargos públicos. Se eu ganhar as eleições, eu vou valorizar o concurso público. Gente. Como é que se resolve? Como é que se resolve as questões? É fazendo as coisas certas. Fazer a coisa certa é você valorizar o servidor de carreira. Você tem muito servidor público em São Sebastião com muita competência técnica, com cursos de formação.
Então isso precisa ser valorizado, isso você enxuga a máquina, que aí você atende toda a população. Se eu ganhar as eleições, eu vou dotar de infraestrutura, eu vou comprar maquinário. São Sebastião não é o centro, São Sebastião não é a Costa Norte, São Sebastião é do último bairro da Costa Norte até o bairro da Boracéia. Outro dia eu aqui em Marizia, outro dia em Boracéia, disse, escuta, Boracéia não é São Sebastião, porque olha o abandono que está isso daqui. Maresias não é São Sebastião, olha o abandono que está aqui. Eu falei, olha, não é só, desculpe, prefeito, não estou agravando o seu. Eu acho que essa questão, ela vem de muito tempo, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, não dá para jogar pedra somente em um só. Então, eu acho que é preciso ter isso claro das questões que a gente quer mudar a cidade. Então, eu acho que eu vou comprar maquinário. A Prefeitura do São Sebastião tem dinheiro e tem crédito. Por que hoje não é atendido? Por que hoje não passa a máquina na rua e não põe um cascalho rico? Enquanto põe esgoto, enquanto põe saneamento básico que não tem nesse município. Porque não compra, não é prioridade comprar maquinário. Eu vou comprar, eu tenho compromisso, eu vou comprar maquinário, eu vou comprar máquina, eu vou comprar patrol, eu vou comprar reta escavadeira, eu vou dotar o município da infraestrutura necessária para atender o conjunto da população. Meu secretariado, homens e mulheres, como a Luísa Helena dizia, homens e mulheres de bens que tem em São Sebastião, técnico para a área técnica, político, aquele que sabe a nossa barra na rua. Então nós vamos conjugar as forças e nós vamos fazer o governo, gente, sabe como? Eu costumo dizer que o único que é desprendido hoje para fazer o governo que São Sebastião merece, sou eu, sabe por quê? Porque a minha coligação é a única que está coligada com 75 mil pessoas que moram no município. Então eu vou usar o mínimo possível do meu partido, não vou importar cargo de fora para cá, e vou pegar, vou chamar a sociedade para a gente fazer o governo que São Sebastião está precisando. Falar com papel na mão, porque tem um monte de perguntas. Óbvio que eu não continuo com o modelo administrativo atual, se eu for eleito, porque vai mudar o prefeito, então muda o modelo administrativo. Então, precisa reorganizar o organograma da Prefeitura de São Sebastião? Sim, precisa dar uma reorganizada, né? Recriar algumas secretarias, extinguir algumas secretarias criadas que, no meu entendimento, não atingiram o seu objetivo, né? Essa pergunta é a pergunta típica, né? A sua administração, o secretariado será político ou técnico? Eu não sou agressivo, entendo, né? Vão ao dicionário mesmo, são perguntas hipócritas. Não quem fez a pergunta é hipócrita, a pergunta é hipócrita. É óbvio que a escolha do secretariado é política, porque ela dá o tom, a cor da administração, né? Agora, o secretário tem que ser suficientemente inteligente para ter um corpo técnico muito bom, para não deixar que as coisas percam as rédeas. Então, eu fiz assim no meu governo. Eu botei os secretários que quis colocar, por minha escolha, óbvio, por proximidade, por competência, por política, mas fiz toda a Prefeitura de São Sebastião pautada em funcionários efetivos. Eu dei 75% dos cargos da Prefeitura de São Sebastião comissionados para funcionários de carreira. E busquei entre os funcionários de carreira que todos dissessem se tinham alguma formação universitária, alguma formação que seja. E aproveitei a maioria deles nos cargos. E dos 65 da totalidade dos cargos comissionados, eu ocupei apenas 65%. Ou seja, uma visão de prestigiar o servidor público municipal, para que a prefeitura fique na mão do servidor público, e uma visão de economicidade, porque isso dá mais economia para a prefeitura, e os dados, né, o banco de dados da prefeitura fica na mão dos funcionários públicos. Concurso público, eu fiz o maior concurso público da história recente de São Sebastião, e nós admitimos mais de 700 servidores na prefeitura por concurso público. Então eu farei concursos públicos com certeza. Vários serão feitos, se Deus permitir, né? Descentralizar serviços e equipamentos. Isso acho que foi a tônica do meu governo. Nós despachávamos na Costa Sul, toda quarta-feira nós víamos a Boiçucanga, ficávamos ali na regional de Boiçucanga, fazíamos um programa de rádio com perguntas ao vivo para a população. Então nós ficávamos na costa e dávamos autonomia. A divisão de investimentos no nosso tempo foi mais ou menos equânime. Nós fizemos do sul ao norte um planejamento para que todos recebessem um pouco.
e se forem ver, vão ver assim, 4 milhões de reais em calçamento em Barra do Una, 4 milhões em calçamento em Camburi, 4 milhões em calçamento em Boiçucanga, 4 milhões redundando, né? Em Camburi, em Marizias, ou seja, nós fizemos uma distribuição do orçamento do município ao longo de toda a região. Então, eu tenho o perfil de administrar descentralizando. Isso é o meu estilo. Agora, eu tenho um outro estilo que eu tenho a prefeitura sob meu controle. Isso eu tenho também. Bom, em que pese todo o nosso respeito às demais administrações, por um motivo até de gestão e condução dos trabalhos, nós vamos sim reorganizar a estrutura administrativa, pautada em tecnologia, em critérios técnicos e avançando, de olho no futuro, preparando uma nova São Sebastião. Quando a gente fala em ocupação dos cargos públicos, a nomeação dos cargos comissionados, nós vamos prestigiar aqueles que tenham perfil técnico adequado e formatado para uma gestão moderna, dar condições de trazer o servidor a participar da formação dos quadros da prefeitura, chamar os técnicos para nos ajudar e nos auxiliar. Política, a gente faz, deixa que o prefeito faz, o prefeito avança. Vão ter critérios políticos? Sim, mas em áreas técnicas como saúde, educação, perfil técnico 100%. Os concursos públicos que estiverem vigentes, esses nós iremos aproveitar. Em relação a novos concursos, nós vamos ter que dimensionar para enxergar a realidade atual da administração. Avançar, investir em tecnologia é o nosso pressuposto básico. Nós estamos preparando, dentro do nosso plano de governo, a implantação do iGov, que é o investimento em tecnologia. 2 postos avançados da prefeitura, como se fossem mini poupa-tempos, um em Boiçucanga, outro em Juqueí, melhorando, modernizando as regionais, dando condições delas avançarem e prestarem um serviço público de qualidade e coerente, deixando assim o cidadão, o empresário, em condições reais de terem serviços, ainda que distantes da região central. Essa é a nova São Sebastião. É assim que nós preparamos para avançar e desenvolver o nosso município. O modelo administrativo deve se pautar principalmente em modernizar a administração usando a tecnologia. Então, hoje, a gente ainda está na idade da pedra quando se fala em processos a respeito de aprovação de obras. É um calhamaço enorme de papel. Todos eles podem ser perfeitamente enviados à prefeitura em arquivo fechado, sem a necessidade daquela coisa toda, e também daquela relação direta, né, do empreendedor com os fiscais e com a estrutura da prefeitura. A gente pretende fazer uma coisa mais impessoal, que as coisas se deem de uma maneira de informação por internet. Isso para todas as formas de governo. A Costa fica também sem instrumentos de agir e conversar com a prefeitura, porque não tem acesso, a prefeitura está longe, às vezes a 1 hora de viagem, as pessoas têm que gastar um período do dia para tratar a respeito de alguma coisa que se refere à prefeitura, a maioria delas. Portanto, a gente precisa facilitar isso com tecnologia. A reforma administrativa que nós pretendemos empreender se refere também a cortar os cargos do secretário adjunto. Nós entendemos que o critério tem que ser político e técnico, os dois juntos. O político é aquele que tem a sensibilidade do que está acontecendo em cada lugar de São Sebastião. Se nós colocarmos pessoas essencialmente técnicas, vai faltar a sensibilidade do que está acontecendo ali no chão, em cada bairro de São Sebastião. Portanto, é uma mescla político a respeito de entender a sensibilidade, e técnico, capaz de fazer aquilo que o político pensa e está sentindo, dar respostas à sociedade. Os concursos, nós precisamos fazer concursos com entidades acima de qualquer suspeita. Não é recorrente em São Sebastião a suspeita em relação à credibilidade dos concursos. Nós precisamos ter a coragem de contratar empresas que tenham alta credibilidade no mercado e acima de qualquer suspeita, para respeitar aquele que está fazendo concurso e a sociedade como um todo. O que nós vamos fazer também é uma implantação do orçamento participativo. Portanto, federação, sempre muito participativa nas questões de São Sebastião, se prepare a decidir de que forma será aplicado os recursos bairro a bairro. Nós vamos segmentar o orçamento de São Sebastião bairro a bairro, para que tenha uma gestão dos recursos bairro a bairro, com toda a comunidade participando para falar aonde vai ser aplicado os benefícios
das bacias hidrográficas dos bairros de São Sebastião. E eu quero fazer uma crítica política também a respeito da infraestrutura urbana e dos equipamentos. A Costa Sul é onde hoje mais cresce a população. O centro está um pouquinho parado. Nós passamos um crescimento na década passada de 5% ao ano. Era difícil dar resposta ao crescimento populacional. Hoje, o crescimento está por volta de 2,4% e concentrado na Costa Sul. A Costa Sul é, hoje, o lugar que precisa de mais investimento de infraestrutura, de serviços e equipamentos urbanos. As filas nos hospitais e nos postos de saúde são muito maiores aqui do que no centro. Então nós precisamos, sim, integrar a Costa Sul de verdade dentro da estrutura administrativa da Prefeitura. Tem problema.